Bom, olá a todos, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Andressa e esse é o Tarot com Andressa. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer uma leitura intuitiva e com os oráculos para o signo de Leão. Então, se você tem o signo de Leão forte no seu mapa, se você tem Leão no seu signo solar, no seu signo lunar, no seu ascendente, na sua Vênus, ou enfim, algum posicionamento importante, ou se você é uma pessoa que lida com alguém do signo de Leão, ou se você é alguém que chegou aqui nesse vídeo de forma intuitiva, ou que chegou por meio de alguma indicação de alguém, ou enfim, se esse vídeo foi sugerido para você de alguma forma e se de algum modo você está aqui agora nesse exato momento, eu te peço para que, por favor, você se mantenha aberto de coração, mente, alma, espírito, para que você possa receber as mensagens que o Tarot tem para trazer para você no dia de hoje. E, bom, gente, eu espero que de alguma forma vocês possam sair dessa leitura um pouco melhores do que vocês entraram, ou com pelo menos um pouquinho de autorreflexão, ou com alguma luz, alguma esperança, enfim. Seja de qual forma essa leitura possa servir para você, eu espero que seja de uma forma benéfica, de muita luz e de um modo muito benevolente da espiritualidade para com vocês, tá? Bom, de início eu gostaria de avisar que essa leitura é geral e coletiva, ou seja, pode ser que nem tudo que for trazido aqui ressoe com você ou faça sentido no seu momento, faça sentido na sua vida no geral. Fique à vontade para pegar aquilo que ressoar com você, tá? Você vai sentir se a mensagem for para você ou não. Pode ser que nem toda a mensagem seja para você, mas em algum momento dela tenha uma mensagem importante para você, que se adeque ao seu momento ou que tenha a ver com a sua situação. E pode ser também que a leitura toda converse com você, tá? Como é uma leitura geral, coletiva, a energia ela fica muito generalizada. Então, eu vou trazer aqui para vocês exemplos para que fique mais fácil de eu traduzir essa linguagem das cartas para vocês, tá? Então, cabe a vocês adequar ao momento de vocês e a energia de vocês para ver se faz sentido ou não a mensagem, tá bom? Pessoal, se a leitura não ressoar para você, não tem problema, tá? Deixa o vídeo aí para outras pessoas assistirem, não precisa serem ofensivos ou desrespeitosos, né, nos comentários ou algo do tipo, tá bom? Saiba que a partir do momento que você chegar a essa leitura é válida na sua energia, então, como eu já comentei, tenha o senso crítico aí para poder filtrar as mensagens que fazem ou não sentido para você, tá bom? Eu peço para que, se você gostar desse conteúdo e se você quiser contribuir de alguma forma com este canal, que você curta esse vídeo. Se aparecer a opção de hypar, faça isso para mim, por gentileza. Assim você ajuda o canal a ter um pouco mais de destaque. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que eu vou estar trazendo aqui. Eu não entendo muito bem ainda de edição de vídeo nem nada, eu tô começando agora, tá? Então eu peço um pouquinho da paciência e colaboração de vocês. O vídeo vai ser corrido, eu não vou saber cortar e editar, então se tiver algum barulho, alguma coisa acontecer aí, eu peço por favor a compreensão, tá bom? De qualquer forma, o que mais importa aqui pra mim é contribuir com a mensagem para vocês. Então, se a mensagem for passada de algum modo, para mim já tá válido, tá bom? E se ajudar alguma pessoa que seja, melhor ainda. Bom, pessoal, tendo tudo isso em mente, eu sei que fica um pouquinho longo, né? Muita coisa para trazer, mas eu acho que é importante a gente esclarecer alguns pontos antes de dar início ao vídeo, né? A leitura de vocês. Bom, então vamos lá. Signo de Leão. Eu vou pedir para o tarô e para a espiritualidade trazer aqui a mensagem que vai ressoar com vocês, que vai conversar com vocês, tá? Nesse momento em que vocês chegaram até esse vídeo. Por favor, tarô, espiritualidade, guias e mentores espirituais de luz que nos acompanham, que me acompanham e acompanham as pessoas do coletivo do signo de Leão, ou as pessoas que de alguma forma chegarem neste vídeo de forma intuitiva. Eu peço
para que nos ajude e nos oriente, para que tragam as mensagens que essas pessoas precisam receber neste momento, apenas aquilo que elas merecem, podem e devem receber neste momento, nada mais e nada menos, que essa leitura possa servir de algum modo na vida delas construtivamente, possam receber uma luz, um direcionamento, um norte, uma confirmação, um acalento, um consolo, que seja. Nem que essa leitura ressoar apenas como um abraço na alma dessa pessoa, mas que ela possa se sentir confortada de alguma forma ainda assim. Que a espiritualidade maior de luz, sempre sendo enormemente benevolente com todos nós, interceda por todos nós e nos proteja ao longo de toda a canalização dessa mensagem, ao longo de toda a realização dessa leitura. Se assim eu puder ser um instrumento da espiritualidade maior de luz divina na minha vida e na vida dos demais, dos meus iguais, que assim seja, assim se faça hoje sempre, está feito na terra e nos céus, que assim seja, assim já é. Por favor, toda a espiritualidade, signo de Leão, por favor. Leão, enquanto eu me pensava aqui, enquanto eu tentava canalizar, concentrar na energia de vocês, me veio muito a sensação bem forte do signo de Touro. Então pode ser que você seja alguém de Leão que está lidando neste momento com alguém do signo de Touro. Pode ser que você seja alguém de Leão que tem Touro muito forte no seu mapa, seja seu ascendente, lunar, enfim, Vênus, enfim, alguma influência aí de Leão. Pode ser que você conviva, né, com pessoas de Leão. E pode ser também que na leitura de Touro, que eu postei aqui nesse canal, eu postei uns dias atrás a leitura de Touro, pode ser que na leitura de Touro tenha alguma mensagem complementar ao que vai ser trazido aqui na mesa hoje, tá? Então, bom, eu acho que é isso. Nossa, eu tô sentindo uma dor de cabeça tão forte, gente. Tão forte. Vem como uma pontada, assim, aqui do lado direito. Isso não é meu. Isso não é meu, tá, gente? Isso não é meu. Isso é da canalização aí de vocês. É uma dor de cabeça meio tensional, sabe? Tem que ver aí se tem alguém do signo de Leão que talvez possa estar tendo problemas com pressão alta. Ou tendo muita dores de cabeça, ou tendo muitas preocupações e tá tendo muita rigidez e tá sentindo muita dor de cabeça. Ou essa pessoa do signo de Leão pode estar se preocupando demais com algumas coisas, ficando noite sem dormir, dia sem dormir, ou tá trocando muitos horários, extrapolando muito as horas, e isso está afetando a sua saúde mental, a sua cabeça. Essa pessoa do signo de Leão precisa cuidar melhor da sua saúde, tá? Se você tiver também, talvez, problema com visão, talvez seja bom ir no oftalmologista, ver se está precisando colocar óculos ou algo do tipo. Sei lá, se for alguma coisa mais séria também fazer uma tomografia, por que não? Enfim, não sei. Nossa, realmente tô sentindo uma pressão muito grande na minha cabeça, gente. Assim, eu não. Tem alguma coisa a ver, tá? Eu não sei se vai ter a ver aqui com a leitura das cartas ou não, mas enfim, foi passado, né? De qualquer forma, ficou o aviso aí, o alerta, sei lá. Pra quem ajudar possa. Bom, mas qualquer coisa ao longo da leitura, se tiver a ver, a gente vai conseguir entender melhor um pouco disso, tá bom? Vamos começar, Leão?
Bom, por favor, tarô Espiritualidade Maior de Luz que nos acompanha, que me acompanha, acompanha o signo de Leão, as pessoas que chegaram até aqui. Por favor, qual é a situação dessas pessoas no momento em que elas chegam até essa consulta? No momento em que elas chegam até essa leitura, por favor, 3 cartas. Signo de Leão, 3 cartas. Mais uma. Ok, obrigada. Saiu uma a mais, mas eu vou aceitar porque ela saiu bem virada, tá? E já já eu mostro as cartas. Ok. Tarô Espiritualidade. E o que está acontecendo? Por favor, 3 cartas. O que está acontecendo? Mais 2. Mais uma. Ok, obrigada. Interessante, saiu cartas aqui em posição de bloqueio mesmo, sabe? Na horizontal, não na posição vertical, na horizontal. Duas cartas, né, na posição de bloqueio. Duas que saíram assim, tá, gente? Ao invés de sair assim, elas saíram assim. E aí eu considero como bloqueio. Que estranho e diferente. Tá bem diferente o formato da disposição das cartas aqui na mesa, que eu não consigo mostrar pra vocês. Mas tá bem diferente do que costuma sair nas minhas jogadas, tá? Por favor, 3 cartas, desfecho dessa situação. Qual é o desfecho? 3 cartas. Mais 2. Mais uma. Ok, muito obrigada. Desfecho. Desfecho. Vamos vendo aqui, Leão. Desfecho. Clarifica pra mim esse 7 de espadas no desfecho, por favor, uma carta. Ok, obrigada. Tá. Acho que eu entendi o porquê que veio touro, viu? Se você é do signo de Leão e ressoar essa mensagem aqui que eu vou trazer para vocês ao longo dessa leitura, eu vou te falar para realmente, se você sentir de abrir, abra o signo do vídeo de Leão que eu lancei esses dias atrás aqui no canal, que lá vai ter uma complementação dessa mensagem, tá? Para vocês lá. Realmente tem uma complementação lá, tá? Eu já senti aqui. Eu vou pedir mais umas cartas, tá? E aí eu já mostro pra vocês todo o panorama e trago a mensagem. Por favor, tarô Espiritualidade, um arcano maior para representar essa pessoa do signo de Leão. Qual é a energia dessa pessoa nessa situação? Por favor, uma carta. Quem é essa pessoa nessa situação? Uma carta. Qual é a energia dela? Uma carta. Ok, obrigada. Ok. Bom, vamos lá, Leão. Eu pedi aqui agora uma energia que mostrasse, que representasse
vocês nessa situação, a energia de vocês nessa situação, quem é vocês nessa situação. E aí saiu aqui o arcano maior, o imperador. O imperador. O fundo do deck, desse deck que eu utilizei, a gente tem o arcano maior da força. Arcano maior a força. Seguido do julgamento. E o mundo. Pode ser também que na mensagem de câncer que saiu aqui no canal também tem alguma mensagem complementar da complementar, tá? Para alguém, tá? Pode ser que nem para todos, mas para alguém, tá? Bom, vamos começar então a interpretar as cartas, Leão. Aqui na situação, então, qual é a situação, a energia da situação? Vocês abriram a jogada com o Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas. Signo de Leão, situação. Seguido do 10 de Copas. Seguido do Arcano Maior, o Julgamento. Essa carta é linda. Seguido do Arcano Menor, 3 de Copas. Essas duas aqui caíram juntas, tá? Por isso que eu aceitei essa a mais. Bom, Leão, qual que é a situação aqui de vocês? Eu vou falar as outras cartas também, porque aí eu já vou fazer um apanhado meio que geral, tá? Da leitura que eu vejo de cara aqui assim, tá? Então, o que está acontecendo nessa situação? Aí veio na posição de bloqueio o Rei de Paus. Rei de Paus. Também na posição de bloqueio, Rainha de Espadas. E Pajem de Paus. Desfecho dessa situação toda, 5 de Pentáculos. Sete de Paus. Sete de Espadas. Para clarificar o 7 de espadas que eu pedi, saiu o Arcano Maior, o Sol. Fundo de deck. A Roda da Fortuna. Seguido do Pajem de Copas. Seguido do Louco. E assim sucessivamente, tá? Bom, signo de Leão, vamos lá. Aqui na situação de vocês é o seguinte, eu sinto que vocês estão no momento atualmente se abrindo para viver novas perspectivas afetivas, seja elas de qual cunho for, tá? Então, novas relações, novas conexões com outras pessoas. Pode ser num sentido amoroso, pode ser num sentido de amizade, pode ser num sentido de grupos, enfim, pode ser em N situações, tá? Mas basicamente vocês estão aqui num momento em que vocês estão buscando o bem-estar emocional de vocês e que vocês estão um pouco apaixonados pelas pessoas com as quais vocês estão trocando de alguma forma. Então, por exemplo, se é uma pessoa que vocês estão trocando e isso está se dando afetivamente no contexto romântico, é como se vocês estivessem, de alguma forma, ainda que vocês sintam felicidade nessa situação, ainda que vocês sintam leveza, ainda que vocês tenham até uma espécie de amizade com essa pessoa também, que seja prazeroso os momentos que vocês trocam, existe ainda algo em você
que analisa muito isso, né? Que tá realmente ponderando muito. É como se após algumas experiências, agora você tá num momento onde você não consegue só viver as coisas numa leveza, num oba-oba, vamos dizer assim, né? Não que a situação seja um oba-oba, mas você não consegue levar as coisas de uma forma tão despreocupada ao extremo, justamente porque você passou aí por algum momento de grande aprendizado na sua vida, tá? E aí pode ser com relação às conexões, com relação às pessoas, com relação às trocas, com relação a relações amorosas, enfim. E aí agora você está realmente avaliando muito as coisas. Então, ainda que você sinta uma felicidade e você esteja se abrindo para viver novos, se permitindo fazer esse movimento, existe aqui uma certa ponderação da sua parte, tá? Você não quer repetir os mesmos erros do passado, ou é como se, também tem essa perspectiva aqui. Não só você não quer repetir os mesmos erros do passado, Leão, mas é como se a espiritualidade também agora estivesse te colocando à prova, de algum modo. E aí não no sentido negativo, mas assim, te colocando em situações, permitindo que certas situações cheguem até você, situações que são positivas também, mas justamente para ver se agora você realmente está trazendo, de certa forma, um pouco dessa bagagem anterior que você viveu, num sentido positivo, num sentido de crescimento na sua vida. Se você está usando isso de uma forma benéfica para você, se você está realmente sabendo dosar as coisas, se você está realmente conseguindo ponderar, se você está realmente conseguindo revisitar as histórias que precisam ser revisitadas, mas por um outro olhar, por um olhar mais de sabedoria, tá? É como também aqui, aqui também tem uma energia, gente, para algumas pessoas, de reencontros com pessoas do passado. Pode ser com velhas amizades, enfim, pessoas que retornam à sua vida de alguma forma, tá? Não vejo aqui retorno no sentido de ex e coisas do tipo, tá? Não é disso que eu tô falando, tá bom? Isso aqui é só um extra que eu senti aqui de trazer, que eu acabei agora vindo bem forte na energia da leitura, então eu achei interessante trazer aqui pra vocês, achei que seria válido, tá? Mas vocês basicamente estão nesse momento de harmonia também, tá? Com as pessoas ao seu redor, mas vocês estão um pouco analíticos, né? Um pouco julgadores também, né? Avaliando muito, ponderando as pessoas, analisando as pessoas, tá? Porque vocês não querem mais se permitir se cegar para certas situações que você já pode reconhecê-las, ou você pensa que você pode conseguir reconhecê-las e observá-las desde o início, tá? Basicamente essa energia, tá bom? Aí você adapta para qual área for da sua vida, mas sem relação com conexões, com a parte de se conectar com o outro, de trocas, de afeto, de emoções. É o naipe de copas bem forte na situação, né? Aqui na situação a gente tem 3 cartas do elemento copas. Do elemento água, naipe de copas, tá bom? Então, isso é significativo na leitura de ser passado, tá bom? O que está acontecendo? Rei de paus na posição de bloqueio, com a rainha de espadas na posição de bloqueio. Ambos aqui nessa posição de bloqueio. Junto com o pajem de paus na posição normal. Aqui, gente, nessa combinação, eu realmente vejo vocês tendo uma certa dificuldade em equilibrar o racional de vocês e os impulsos de vocês, né? Porque é como se vocês ficassem de alguma forma animados com essa situação, ao ponto de que vocês podem se sentir um pouco impulsivos, né? Como se essa troca ativasse um elemento seu da criança interior. Eu tô até aqui, eu vou até mostrar pra vocês. Eu tô com esse carrinho aqui do meu lado. Ai, Pedrinho, você é demais. Gente, Pedrinho é o Herê que me acompanha, que trabalha comigo. Saravai, Pedrinho, salve suas forças, invejada. E conforme eu fui preparar a mesa para fazer a leitura aqui do signo de Leão, ele já estava dando as caras nas leituras anteriores, não lembro se de Câncer ou de Gêmeos, enfim.
Mas aí, hoje eu senti de pegar o carrinho dele e deixar aqui junto comigo, né? Mas enfim, e aí agora vem essa carta aqui que realmente vem para falar sobre isso, né? Os pajens, eles são crianças, né? Aqui nos elementos da corte. E eles também são mensageiros, né? Os pajens aqui, principalmente o pajem de paus, ele tem um espírito muito aventureiro, né? É o elemento fogo. Então imagina uma criança do elemento fogo, né? Ele é muito ativo, ele é aventureiro, ele é desbravador, ele é feliz. É uma situação aqui, eu sinto que essa situação que tá agora na vida de vocês, essa conexão, essa troca com essas pessoas, enfim, ou com essa pessoa em específico, te traz um renovo, te traz um ar de criança na vida. É como se fizesse a sua criança interior feliz, a sua criança interior, tá? E você se sente leve nessa situação, mas aí ao mesmo tempo o seu racional, que claro, né, tá muito traumatizado de experiências passadas, essa rainha de espadas aqui, né? Bem analítica, até um pouco cri-cri para algumas situações, tá bem traumatizada por algumas situações, com esse rei de paus aqui, que veio na posição de bloqueio, e aí pode ser que essa rainha de espadas seja realmente o mental de vocês, vocês traumatizados com coisas do passado, relacionados a um homem do passado, representado por esse rei de paus, por exemplo, que teve essa energia toda de algo muito impulsivo na vida de vocês, ou algo que destruiu muito, sabe? Eu sinto um pouco dessa sensação de pessoa que veio e fez sabe? Fez uma coisa aqui assim e foi embora e me deixou cheio de trauma. É, enfim, me deixou mal. E aí, esses traumas, essa ponderação excessiva surge também a partir do momento em que vocês se percebem tão leves e tão felizes também com essa situação, que vocês, a partir do momento que vocês percebem que essa situação consegue realmente tirar vocês, ela captura vocês desse controle, dessa rigidez excessiva, né, sobre vocês mesmos, afetivamente, emocionalmente. E aí, de certa forma, vocês ficassem avaliando muito, julgando muito, né, com muito medo de se soltar para essa energia por conta de coisas do passado e com medo de estar sendo impulsivo, né? É um medo de estar sendo impulsivo, né? Com a situação. Bom, gente, aí só cabe a vocês analisar se está sendo impossível ou não, né? Vocês precisam analisar as atitudes de vocês, enfim. E saber discernir também o que é real e o que é trauma. O que são as lentes do passado embaçando a visão do presente. Embaçando de enxergar o presente como aquilo que ele é. Um presente na sua vida. O que você tem no agora é o hoje. E o seu futuro é feito com base no hoje, né? Então saiba ponderar se você está sendo impulsivo ou não nessa situação. Mas aqui, assim, eu sinto nessa energia que é muito mais uma questão sua de imperador com a força, né? É muito mais uma questão sua de se controlar, uma sensação realmente bem de controle mesmo, assim, tipo, de talvez até por um medo de não se permitir errar, porque talvez ter que lidar com a decepção, com a frustração seja algo que realmente, né, magoa muito, né, dói bastante, né? A gente fica traumatizado, né? Então eu vejo essa energia, tá? E aí essa questão aqui de se auto-sabotar, né? Esse medo de estar sendo impulsivo e consequentemente te faz te auto-sabotar de alguma forma, porque te faz analisar também essa situação. Às vezes é interessante aqui, né? Como na parte da situação me mostra primeiro 10 de copas, depois em seguida o julgamento e depois dele 3 de copas. Tem uma redução aqui, né? No número de copas, depois dessa reflexão, dessa análise, né? Desse julgamento tão excessivo, sabe? Tem uma diminuição no número das copas, nos valor das copas. É como se assim. É como se você ficasse tentando racionalizar essa situação, porque de alguma forma você se sente mais seguro diminuindo
o quanto essa situação significa para você e o quanto essa situação impacta você emocionalmente. É como se você tentasse diminuir, minimizar, de alguma forma. É como se você tentasse falar assim, né, com essa rainha de espadas aqui como um bloqueio. Você fica criticando, procurando coisas, sabe? Para diminuir o valor daquilo, para diminuir o impacto que aquilo está causando em você, para diminuir o quanto você está se sentindo feliz com essa troca. Porque talvez você esteja com um pouco de medo e aí você está tentando se controlar muito, né? Está sendo até um pouco inflexível, um pouco rígido, tá? Essa força aqui tem segurando muito nessa energia desequilibrada da força, né? De estar se segurando muito. E é por medo mesmo, são traumas, né, gente? Não tem o que falar. É o processo de cada um, tá tudo bem. Somos seres humanos, né? Mas aqui eu sinto que você precisa se abrir para viver essa situação com um pouco mais de leveza, tá? Porque essa situação, ela realmente, ela pode ser feliz. É uma situação que te traz felicidade de alguma forma. Uma situação animadora, empolgante, né? Que te dá esse fogo interior, essa coisa, essa energia de, sabe, de renovo, de felicidade, de pulsão. É uma pulsão de vida, sabe? Não uma pulsão de morte, é uma pulsão de vida. Eu sinto meio que nessa energia. E aí você, com muito medo, né? Muito traumatizado, traumatizada, enfim, com receio mesmo, enfim. Tá realmente ponderando, analisando, mas que você sente algo de fato, não podemos negar, né? Não podemos negar. E é realmente algo que é legal mesmo, sabe? É uma coisa legal. É aquela energia gostosa, sabe? De possibilidades, de tudo que pode vir a ser, de tudo que eu posso descobrir, de tudo que eu posso explorar, de tudo que eu ainda posso viver, de tudo que tem, sabe? É meio que essa energia. Bom, desfecho. 5 de pentáculos, com o 7 de paus, com o 7 de espadas, junto com o arcano maior do sol. Bom, aqui no desfecho dessa energia, gente, eu realmente vejo vocês com esse medo, né, de repetir velhos padrões, né, de ficar numa situação de escassez, uma situação, enfim, indigesta. Bem, pra mim aqui, gente, vocês estão nessa relutância toda, nessa resguardo, né, nessa... Esqueci a palavra. Nessa autoproteção toda, nessa defensiva toda, porque vocês estão com medo de repetir algo do passado que foi muito ruim, foi muito escasso, que foi muito desgastante, que não foi próspero, não foi legal, sabe? O dar e receber não tava na mesma moeda. E aí vocês estão tentando cair fora dessa situação, né? Tentando se sabotar mentalmente, pensando demais, talvez. Ou enfim, querendo criar problemas demais na cabeça. Eu acho que aquela coisa da cabeça também tem a ver com um pouco disso, assim, criar problemas demais na cabeça, sabe? Ao ponto de que, nossa, vai começar realmente a impactar, né? Porque você tá querendo criar esses problemas, você tá querendo colocar coisas na cabeça, né? Pensar demais com relação a isso. E aqui, junto com o arcano maior do sol, clarificando esse 7 de espadas, me mostra que é realmente... talvez o desfecho dessa situação seja você conseguir perceber, conseguir ter clareza a respeito desse movimento que você está fazendo com relação a essa situação aí que está tendo na sua vida, onde o movimento que você faz está sendo de alguém crítico, que analisa demais, está ponderando demais uma situação que talvez não precisasse ponderar tanto, é claro, tenha o equilíbrio, mas assim, saiba discernir o que é trauma e o que não é trauma. Saiba discernir o que é o passado e o que é o hoje. É um movimento muito delicado, gente. Eu não posso falar que é fácil porque não é, né? Eu também não sei fazer esses movimentos em muitos momentos. É bem difícil. Mas vale a pena tentar. E aqui me mostra como se vocês fossem ter clareza a respeito dessa situação, assim, né? Onde vocês estão se auto-sabotando de alguma forma, tá? Com relação a isso.
E aí vocês se permitem viver essa situação de uma forma mais leve, tá? É bem isso mesmo. Tô vendo aqui o fundo de deck. É bem nessa energia que eu sinto, tá? Vocês acabam percebendo que vocês estão se aprisionando em padrões mentais de alguma forma, enxergando a situação por uma perspectiva que talvez para você seja um pouco mais segura de se enxergar, né? E a partir desse momento você diminui um pouco do valor da situação, do valor que a situação de fato para você, ou do valor que essa situação de fato pode ter na sua vida e pode vir a agregar. Por medo de estar sendo impulsivo, tá tentando domar seus próprios instintos, tá tentando se manter no controle. E aí você precisa perceber que talvez nem toda forma de controle é boa, né? Nem sempre controlar a situação a gente está conseguindo controlar de uma forma positiva. E aqui você precisa tomar cuidado para não estar se fechando, para não acabar se fechando para uma coisa por medo de repetir, por medo de padrões de escassez, assim, realmente, sabe? Medo, tipo, nossa, ai, nada dá certo pra mim, ai, tudo deu errado, vai dar errado também, por que agora daria certo? Por que essa pessoa, tipo, ai, por que agora seria diferente? Ai, nem vale a pena, sabe? Tem que tomar cuidado para você não entrar nisso, tá? Porque se você entrar nisso é como se você estivesse sabotando a sua própria felicidade, seu próprio bem-estar, tá? Não se sabote por medos do passado, não se sabote no hoje por medos do passado, por fantasmas do passado, tá? Entenda que a vida anda, as coisas mudam, as situações são outras, as pessoas são outras. Algumas lições se repetem? Sim, até você aprender elas, né? Mas não quer dizer que todas as lições sejam as mesmas. Talvez a lição que você está com tanto medo de repetir, você já tenha aprendido e seja justamente por estar com tanto medo de repetir que esse seja o sinal mais claro que você tenha aprendido. Né? Pra falar assim de uma forma meio diretona, sabe? Enfim, gente. Deixa eu ver aqui. Mais uma carta para esse desfecho. A estrela. A estrela com o 9 de pentáculos no fundo do deck, com o 10 de pentáculos no fundo do deck, os amantes. Os amantes, deixa eu mostrar de perto. Enfim, gente. Realmente aqui, né? É confiar, se abrir para essa situação, que talvez seja uma situação benéfica mesmo, gente. Essa estrela aqui nessa energia me dá uma sensação da espiritualidade trazendo algo legal para vocês. Algo que te traz um renovo, te permite acessar sua criança interior, te permite viver coisas com leveza, te permite compartilhar bons momentos. É bem legal, você tem que tomar cuidado para não se auto-sabotar, para que sua cabeça não te auto-sabote. E também cuidado para que você não fique insistindo em situações do passado que te sabotam também de alguma maneira, ou insistindo em padrões de ação do passado que te sabotam. Tá? Também essa questão muito de pensamentos. Tomar cuidado com esse pensamento de seis, de que eu sou uma coitada, de que todo mundo vai me fazer mal. Para, né? Para. Tenha consciência de que você também já aprendeu o suficiente para conseguir se retirar das situações no momento que tiver que se retirar. Confie nisso, confie em você. Tá? Confie na espiritualidade, confie nas situações que vêm para trazer cura, para trazer renovo, para trazer esperança. As situações que são sinceras, que são genuínas, que são trocas verdadeiras. Permita-se ser vulnerável. A estrela fala muito de vulnerabilidade, não é à toa que ela está toda exposta, né? Ela está nua. Permita-se ser vulnerável com suas próprias emoções. Desague, se necessário. E é isso, basicamente. Tá bom? Já tá bem grande essa leitura. Eu tenho tirado... eu vou tirar. Eu ia falar que eu não ia
tirar a carta do oráculo dos ancestrais, porque já tá bem longa a leitura, não sei se vocês vão ter ficado aqui até o final ou não. Mas eu vou tirar, sim, uma carta do oráculo dos anjos e ancestrais para vocês do signo de Leão. Por favor, tarô Espiritualidade Maior de Luz que nos acompanha, que me acompanha e acompanha as pessoas do signo de Leão ou as pessoas que chegaram até esse vídeo de alguma forma. Por favor, uma carta do oráculo dos anjos ancestrais, uma mensagem para eles, por favor, que possa acrescentar nessa leitura ou acrescentar, enfim, algo que vocês queiram trazer, uma confirmação, enfim, qualquer coisa. Por favor, uma carta. Por favor, para o coletivo de pessoas que chegaram até essa leitura, uma carta oráculo dos anjos e ancestrais. Ok. Primavera. Observe suas sementes crescerem. Primavera. Observe suas sementes crescerem. Fundo do deck, a bruxa branca. Seja a luz. Essa carta condiz muito com o que eu falei aqui. A questão aqui do arcano maior do sol. De ter clareza a respeito das situações. Porque essa carta aqui, gente, ela fala sobre você ser a luz num sentido até literal também. De você iluminar. Ou seja, de você conseguir iluminar coisas também que precisam ser iluminadas dentro de você, nos seus padrões mentais, né? Com essa combinação aqui, né? Com a sua forma de pensar que te auto-sabota também muitas vezes, seus medos, que às vezes você acha que está agindo de forma enfim, você acha que você está se poupando de algo quando na verdade você está só se prejudicando, deixando de viver coisas por medo de situações do passado. E aí pode ser que a leitura de Touro se relacione com isso, com essa leitura de vocês por conta da mensagem que tem lá. Se eu não me engano, era uma mensagem sobre que também podia falar sobre você com um pouco de medo, né, de se abrir para viver novas coisas, se permitir viver algo emocional, algo assim, não me lembro exatamente, dá lá se você sentir de olhar. E também pode se relacionar um pouco com a leitura do signo de Câncer, que, se eu não me engano, também falava sobre ciclos dolorosos que foram vivenciados ou algo assim, algo do passado. Enfim, não me lembro com exatidão, mas basicamente aqui a mensagem fala para vocês iluminarem aspectos de vocês que precisa ser iluminado, enxergar as coisas com clareza, ser luz para com você e para com os outros. Então, se você puder ser a luz em uma situação, seja a luz em uma situação, até para você mesmo, tá? Não permita com que as suas sombras, e aí pode ser até que essa força entre nesse sentido de trabalho das sombras interior, né? Esse trabalho interior. Não permita que essas sombras, que esse medo, ou enfim, esses traumas te impeçam de viver algo positivo ou de enxergar uma situação como ela realmente é, tá? Seja num sentido positivo ou num sentido negativo. Saiba ponderar para conseguir enxergar uma situação como ela realmente é, tá bom? Vou ler a mensagem aqui da primavera, que foi a carta que caiu na mesa para vocês. Primavera. Observe suas sementes crescerem. Abrace a mudança no horizonte. Permita que seus sonhos se tornem realidade. Abrace a mudança no horizonte. Permita que seus sonhos se tornem realidade. Permita que seus sonhos se tornem realidade. Eu vou ler tudo daqui para vocês, tá? Que eu senti de ler. A primavera é uma época emocionante porque tem muito potencial. Os animais estão saindo da hibernação, as flores estão brotando do solo e os dias estão ficando mais iluminados e brilhantes. É engraçado como também essa questão de primavera, esse frescor, esse renovo, essa
sensação feliz me remete bastante também a crianças e me remete bastante também ao Pajem de Paus. Essa energia mesmo que eu comentei com vocês ao longo da leitura, sabe? A carta apresenta uma lebre selvagem, porque na medicina celta animal, este mamífero traz intuição e renascimento. É um renovo mesmo, né, gente? Até uma questão espiritual também para vocês, quase como um afago, um presente. As lebres são seres altamente férteis e por isso sua forma de cura é dar vida aos sonhos. Também pode ter alguma questão com fertilidade, né, no sentido literal para algumas pessoas, tá, gente? Enfim, pode ser que vocês estejam num período muito fértil na vida de vocês e também biologicamente falando, tá? Até o período da primavera, até a próxima primavera, talvez. Para quem não quiser engravidar, tomar cuidado com gravidez, tá? Eu sinto isso aqui também. Para quem quiser, é propício, fértil, é um período fértil para isso. Eu ia falar, quem sabe até talvez com essa pessoa aqui, né? Vai saber para alguém que entrar nessa leitura, né? Enfim, pode ser que para alguém seja, mas desconsiderem, gente, só veio aqui como uma piadinha. Mensagem detalhada. É hora de dar vida a todas as suas ideias, inspirações e projetos. Quando esta carta aparecer, você estará entrando em um espaço que o permite crescer, expandir e criar de uma maneira jamais feita. Essa energia aqui também, que te traz esse renovo, que te dá esse ânimo, pode ser uma energia que você pode também, inclusive, conseguir focar mais nos seus próprios projetos e ser mais fértil, mais criativo com relação aos seus projetos, tá? Ter mais energia também para fazer as coisas, tá bom? Como se te inspirasse, é uma energia que inspira de alguma forma isso aqui, tá bom? Cuidado para não lutar contra isso por medo. Cuidado para não lutar contra isso por medo, por trauma, tá? Cuidado, tem muita essa energia aqui. Cuidado. Seja luz, esteja atento, tenha clareza, observe, enxergue, tá? Existem oportunidades de abundância, incluindo o crescimento financeiro. E se você está começando algo novo, prepare-se para uma grande expansão em sua vida e alma. Quando a carta primavera estiver na posição de futuro em uma abertura ou como a última carta em uma leitura, pode indicar que a primavera que se aproxima introduzirá energias importantes no que diz respeito à pergunta realizada ou às suas intenções. Então pode ser que primavera aí seja um ponto marcante com relação a essa história para alguém aqui trazido, tá bom? Bom, meus leoninos, minhas leoninas, pessoas queridas que chegaram até esse vídeo, essa foi a leitura. Eu espero que de alguma forma tenha servido, tenha orientado vocês. Por favor, se vocês sentirem aí no coração, curta, comente, deixa aqui seu joinha aqui pra mim, né? Se tiver a opção de hypar, faça isso, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações, ajuda esse canal a crescer, compartilha com pessoas que você sabe que possam gostar de alguma forma dessa leitura ou que possam ter a ver com essa leitura, enfim. Toda energia de troca é bem-vinda desde que ela for feita de bom coração e de bom grado, tá bom? Muita luz no caminho de vocês, muita paz, eu espero ter servido e ter contribuído de alguma forma. Por favor, retornem para mais vídeos, vai ser um prazer imenso ter vocês por aqui por mais um tempinho, ou enfim, até quando vamos saber, né? Vai acompanhando aqui o canal para ficar por dentro das novidades, eu vou postando aqui conforme for saindo novos vídeos, tá bom? E é isso, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Até a próxima.